Como é bom ser crente, como é bom ser servo do Senhor, como é bom nós termos certeza para onde nós vamos, como é bom a gente saber com quem andamos, como é bom a gente não precisar ser dependente de sacrifícios e rituais religiosos para ter paz. Como é bom a gente poder olhar e entender o processo do antes e depois de uma vida com Cristo. A fé que nós celebramos não é uma fé abstrata. A fé abstrata é aquela que você deposita em tudo e em todas as coisas e pessoas. A fé concreta, ela está fundamentada no processo da revelação de Deus. E é por isso que nós dizemos que o mundo não só está em guerra. Não é apenas a Ucrânia e a Rússia que está em guerra. Não é apenas Israel e o grupo Hamas que está em guerra. Todos nós estamos em guerra constante. É lógico que a guerra que acontece no mundo político, geográfico, no mundo politizado, é uma guerra que tem uma ofensiva étnica, religiosa, geográfica e política. Mas todos nós que estamos aqui lutamos uma guerra interior. Como diz a minha professora Valnice Milhões, toda guerra, humanamente falando, tem um registro e uma ingerência espiritual. Mas como todos nós somos seres espirituais, há uma guerra no nosso interior. Nós lutamos contra gigantes constantemente, continuamente. E quando nós olhamos para a situação da guerra do nosso interior, percebemos que lutamos contra gigantes que muitas vezes nós não conseguimos dominar. Hoje nós chamamos esses gigantes de problemas psicológicos, chamamos esses gigantes de problemas emocionais, mas são os mesmos velhos gigantes que intimidaram o povo de Israel lá no passado, os anaquins, os mesmos gigantes que amedrontaram o povo de Israel no tempo dos filisteus, os mesmos gigantes que ainda ameaçam o povo de Israel nos dias atuais, são os mesmos gigantes que atormentam eu e você no nosso interior. Os gigantes que enfrentamos hoje têm nomes. Graças a Deus eu não estou lá no Oriente Médio, eu não estou nessas terras que desencadeou sucessivas guerras. Mas e a batalha interior que você trava? Batalhas que recebem o nome de ansiedade, batalhas que recebem o nome de medo, pânico, orgulho, timidez, impaciência, cobiça, inveja, depressão, lascívia, extravagância, vaidade, vício, preguiça e procrastinação, ira e amargura, maledicência, solidão, passado, culpa, sofrimento e pânico de tudo aquilo que você não consegue dominar. Então, a minha pergunta nesta noite para você que veio celebrar a Deus, que foi convidado por alguém que quer o seu bem, qual é o gigante que tem feito você sofrer? Alto lá, porque se você me disser que você não tem um gigante, eu já sei que você tem que vencer o gigante da negação. Porque todos nós precisamos derrotar um gigante que nos atormenta no nosso interior, quer admitamos o tamanho dele ou não, mas ele está lá, limitando, tolhindo, podando você de ir a mais e desfrutar aquilo que Jesus nos oferece quando Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Olhe para mim, seja forte. A religião não muda ninguém, a cibapa não muda ninguém, sair do catolicismo e do espírita para a igreja evangélica não muda ninguém, ao contrário. Então a minha pergunta para você: qual desses gigantes tem ameaçado você? De quem você realmente é refém?
Seja qual for o gigante que esteja intimidando você nessa sua caminhada, a reflexão desta noite é mostrar para você que é possível derrotarmos os gigantes, da mesma forma que no processo histórico da existência dos israelitas, dos hebreus, eles sempre tiveram que enfrentar gigantes e venceram. Da mesma forma, nós também fomos predestinados por Deus a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é por isso, querido, que esses nossos probleminhas emocionais ou psicológicos, eles se agigantam diante da nossa alma, diante de nós, fundamentalmente pela falta de fé. Mas como assim falta de fé? Não a fé hereditariamente falando, a fé passada de pai para filho pelas tradições religiosas. Você diz que nasceu cristão. Nós vimos uma situação aqui apresentando a criança. E por que nós, evangélicos, não batizamos criança? Porque ela não é pagão, querido. Pagão é você que ainda não entendeu que o conhecimento cultural de Deus não é um conhecimento histórico e bíblico. O conhecimento bíblico e histórico de quem é Deus é quem faz com que nós derrotemos os gigantes que se levantam dentro de nós. Por isso, o mundo quer que nós definamos Deus como uma energia. Definamos Deus como uma força, uma energia positiva. Esse é o conceito secularizado de Deus. Há 2 domingos atrás eu preguei aqui sobre Halloween, uma aventura não cristã, porque nós fazemos parte de uma cultura folclórica que mensura e também se mistura com o sincretismo religioso. As crenças populares do Brasil sempre têm uma finalidade: dar um conceito distorcido de Deus para você que não conhece a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. É um cristianismo sem Bíblia, é uma fé sem as verdades libertadoras. Aliás, nós temos um conceito de Deus secretista, um conceito de Deus animista, um conceito de Deus humanista, um conceito de Deus esotérico, um conceito de Deus universalista e o pior de todos eles, o conceito de Deus deísta, aonde afirma que Deus criou o universo com tudo o que está nele e deixando que tudo siga o seu curso natural, sem qualquer outra intervenção da sua parte. O deísmo é uma ameaça à integridade e ao conceito bíblico do que é Deus, porque o deísta, ele ensina também que não há milagres e que a Bíblia não é inspirada por Deus. Eu tinha um líder nesta casa, um líder bom, inteligente, um líder professor de universidade, e um dia ele entregou a liderança e ele disse assim para mim: é porque eu não creio em Deus como vocês creem. Eu não gosto de igreja evangélica, estava frequentando a Cibapa, porque de todas é a menos pior. Mas eu não creio em Deus como o senhor crê. Eu tenho uma visão deísta. Falei, realmente, então você tem que deixar a Cibapa, porque o meu Deus ainda intervém na história da humanidade. E misericórdia, se Ele não intervisse, nós já teríamos sucumbidos, porque é Ele quem nos livra, nos guarda, nos protege, nos sustenta, e prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que eu oro para esse Deus, porque eu acredito que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente. Eu acredito no seu código ético, moral, justo, reto. Esse Deus é o Deus que se revelou à humanidade. Por isso, queridos, que a Bíblia revela que o meu Deus é um Deus que é espírito pessoal, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é perfeito em santidade. Esse Deus é perfeito em justiça, verdade e amor. O meu Deus é o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia, Ele é o Criador, o sustentador, o Redentor, o Juiz e Senhor da história e do universo. O meu Deus é o Deus que governa com seu poder, dispondo de todas as coisas, de acordo com o seu eterno propósito e graça. Quem crê diz amém.
Você pode projetar então aí, o pessoal da comunicação, essa definição. Eu quero que todo mundo aprenda. Lá, vamos juntos? Repita comigo. É espírito. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Esse é o conceito que nós temos de Deus. E todos os gigantes que nós enfrentamos na nossa alma, todos os pecados que brotam no nosso coração, são derivados da ignorância do homem sobre quem realmente é Deus. E quando nós somos ignorantes em quem é Deus, eu chamo isso de incredulidade humana decorrente de uma visão distorcida, onde a experiência define quem é Deus, a não experiência também define quem é Deus. Por isso, eu quero pensar com vocês sobre a incredulidade que você acha que não tem. A fé que vence a incredulidade, querido, ela está baseada em Romanos, um texto de Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21, que diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Amém? Sabe, a fé que vence a incredulidade, ela considera os problemas do presente. Esses dias falando dos meus sonhos com algumas pessoas, elas não eram por maldade, viu gente? Eu não vou citar o nome de você, mas não se sinta que é uma indireta não. É porque eu estou naquela fase de que eu quero ser feliz e não ter razão. Sabe? Aquele momento que eu deixo a pessoa dizer o que ela quer. Vai, não vale a pena discutir, eu quero ser feliz. Tá bom, querido, vai, como fez o irmãozinho que veio aqui na frente. Vai em nome de Jesus embora, pode ir. Tá bom? Deixa eu dizer um negócio para você. A fé, ela não anula os nossos problemas. O texto que nós lemos, Abraão aos 100 anos de idade, ele recebe uma promessa que é impossível aos olhos humanos. O texto sagrado diz que Deus falou para Abraão que ele seria pai biológico. Como se não bastasse o contexto da sua própria anatomia, pela sua própria fisiologia humana, também ele olhava para Sara, que já tinha o seu útero vencido e não tinha mais a regra das mulheres. Mas Deus disse que Sara seria mãe biológica. Ou seja, querido, humanamente já não havia condição humana nenhuma. Mas Abraão, segundo Paulo informa, ele glorificou a Deus. O texto diz assim, que a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre da Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento, o texto diz que a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortalece com a palavra, porque ele conhece Deus. Deus se revelou a ele. Se Deus não se revela a você, frequentar uma igreja não muda nada o seu cenário de vida. Ah, eu era católico, agora eu sou cibapense. E o Kiko? Se você não teve uma revelação de um Deus que fala com você, você não entendeu nada. Abraão dá glória a Deus e diz que plenamente convicto, porque ele tinha uma experiência com Deus. A experiência de Abraão nos dá conta de que a fé não deixa de considerar os problemas do presente. Ei, a negação do problema não é fé.
é alienação. A minha fé, ela não deixa de considerar os problemas que eu tenho que enfrentar. Ao contrário, quem tem fé, querido, não ignora os problemas. Você entendeu isso? Diz amém. Quem tem fé não pensa que nunca terá problemas. Quem tem fé não acha que os problemas serão resolvidos como um passe de mágica. Ao contrário de tudo isso, quem tem fé considera os problemas do presente, mas numa outra perspectiva. Ele tem fé e os problemas estão ali. Você veio por causa da fé para Deus sarar o seu casamento, Ele pode, mas se não fazer, você vai deixar de adorar a Deus? Você veio para a igreja porque você está no limite, arrebentado, fracassado financeiramente, e se Deus não mudar isso, você vai deixar de buscar a Deus? Os problemas pedem que eu tenha fé, porque pela fé eu vou derrubar os gigantes que se levantam dentro de mim. E é por isso que Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: pois todas as coisas vêm dele, existe por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. E quem crê diz amém. Pois bem, querido, quando eu olho para a história de Abraão em Romanos 4, 18, 21, que foi o texto que nós lemos, nós descobrimos que a fé considera os problemas do presente. Mas, por causa da fé, nós vemos nesses problemas a oportunidade para glorificar a Deus. Mas como, pastor? Crendo na revelação pessoal de Deus. Você sabe o que mais me encanta na Bíblia? É a forma como Deus se revela ao ser humano. Dele, olhe para mim e seja forte. Deus não se revela na pluralidade, porque Deus pode estar falando aqui e você pode não estar ouvindo. Deus fala na singularidade. É quando você deseja ouvir a voz de Deus. É quando você deseja sair da esfera da religiosidade para a esfera relacional. Abraão tinha relacionamento com Deus, a ponto de Deus descer dos céus e dizer que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Deus diz assim: como eu farei alguma coisa sem revelar o que eu vou fazer ao meu servo Abraão? Querido, Deus não quer que você seja uma figura religiosa. Deus quer que você seja um filho amado de Deus, que conhece a Deus como Ele é e chama-o de seu Pai. Esse é o propósito de Deus. O que você tem no Brasil é religião, mas o que Deus quer oferecer para você é relacionamento com Ele. E é por isso que há tantos evangélicos arrebentados, tantos evangélicos desgraçadamente afundados nos seus julgantes psicológicos e existenciais. Abraão sabia quem era Deus. Deus disse para ele: sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus era o Deus que falou com ele quando ele entrou num emaranhado de mentira para não ser morto porque sua mulher era bonita demais. E Deus disse para ele: por que você fizesse isso? E aí Deus começa a falar com ele. A Bíblia é um relato biográfico de homens e mulheres que ouviram a Deus, viram a Deus, andaram com Deus. Só tem razão de você ser evangélica se você ver a Deus, ouvir a Deus e andar com Deus. Porque senão, querido, você é só uma figura religiosa. Crendo na revelação pessoal de quem é Deus, essa é a definição clara do que a Sagrada Escritura diz. Por isso, a fé que vence a incredulidade consulta o passado para seguir para o futuro. Olhe para mim, pastor, traduza isso aí. Você quer ter fé, mas você não lê a Bíblia. Você quer ter fé, mas você descarta a Bíblia. Eu preciso das histórias bíblicas para alimentar a minha fé. É conhecendo as histórias bíblicas que você garante a sustância para te manter como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É comendo a palavra, tomando a palavra, seguindo a palavra que você não será levado por vento de doutrinas. É pela palavra que você vai exercer fé e será um homem de fé, dizendo ao monte: saia deste lugar e vai para o outro, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ler a palavra. Deixe de ser besta, ficar lendo acessórios. Leia a fonte esgotável da vida eterna, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Evangélico sem Bíblia é como uma lata vazia jogada escada abaixo, faz barulho, mas não tem conteúdo. Essa foi forte, diga para a pessoa do seu lado, essa foi para você, toma. Pode dizer para ele aí. Você precisa da Bíblia, querido. Você não vai se manter com o culto da Cibapa. Você não vai se manter apenas correndo atrás de profetas e profetisas. Você não vai se manter firme ouvindo, com todo respeito, Silas Malafaia, Ed René Kivitz, Valnice Milhão, ou quem quer que seja, que você está acostumado a ouvir pregações. Você precisa ficar boca a boca com Deus, e a revelação de Deus é a boca de Deus, que é a Bíblia falando para você. Por isso, além da fé que glorifica a Deus, outra coisa que a experiência de Abraão nos ensina, é que a fé que glorifica a Deus é do tipo que Deus projeta você para o futuro. Não importa se o futuro vai ser daqui a 8 segundos, daqui a 10 segundos, a 10 anos. O que Deus fez no passado serve sempre de garantia de que Ele fará no futuro. Olha para mim, eu não nasci evangélico, todo mundo aqui sabe, né? Eu nasci religioso. Meu pai era sincretista, filho da Umbanda, minha mãe católica, apostólica romana, praticante. Cresci aos pés do padre, religioso, firme ali na religião, crendo em Deus, em todas as promessas de Deus. Mas eu tinha que ter uma experiência com Deus. Sem a experiência com Deus, evangélico, católico e espírita, está tudo no mesmo barco. Mas eu não posso chamar você de irmão. Olhe para mim, você não é meu irmão na fé, se você não nascer de novo da água e do Espírito Santo de Deus. Você entendeu o que eu estou desconstruindo da sua cabeça? Todos nós somos irmãos. Não. A Bíblia diz, mas todos quantos o receberam, quem? Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, nem de varão algum, nasceram de Deus. Jesus chega para Nicodemos, e Nicodemos é um bispão, é um sacerdote, é um fariseu. Jesus olha para ele e percebe que há no seu coração um gigante. O gigante de Nicodemos é um gigante que intimida ele, e diz que ele não vai para o céu, que ele tem que fazer alguma coisa. Então ele vai até Jesus e diz, bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? Jesus disse, você tem que nascer de novo. Como eu posso, um homem velho, da idade do pastor Valmir, voltar de novo ao ventre da minha mãe? Ele disse, não falei disso? Esse é o seu problema. É que o homem natural não entende as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se você não deixar o paganismo, a incredulidade, se você não deixar as práticas de adoração a outros nomes, você não é filho de Deus e não é meu irmão. Magoei você, né? Mas é porque eu te amo. E Deus disse a Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Quando Moisés estava diante da sarça ardente e perguntou, quem és tu, Senhor? Deus disse, eu sou o eu sou. E essa é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus e creiam a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Não vou negociar isso, querido. Pastor, você não pode dizer isso, que vai ofender. Há 15 dias atrás uma irmã se levantou aqui porque ela disse, eu não fico nessa igreja, porque eu não fico numa igreja que não aceita o sincretismo religioso. O que é que tem eu lavar a escada do Senhor do Befi? O que é que tem eu ir no terreiro? O que é que tem eu ir no centro espírita e vir na igreja evangélica também? Não dá para servir a dois senhores. Ou serve a um, ou serve ao outro. Não dá para acender uma vela para Deus e a outra para o diabo. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, então você tem que crer nele. Se você crê em Jesus, não dá para crer mais nada. Amém?
Pastor, o senhor está pegando pesado demais. Não, eu estou dizendo para você que o melhor de Deus, Ele já deu para você. Se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem todo o poder. Ele tem poder sobre o mar, sobre os ventos, sobre a tempestade. Ele tem poder sobre os demônios, sobre os anjos. Ele é o nome que é sobre todos os nomes. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a porta de Deus. Ele é a sua salvação. A sua salvação. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de Jesus. Você só precisa dele. Ele tem a chave da morte e do inferno. Todo olho verá, toda língua confessará, todo do joelho se dobrará. Ninguém enfrentou a cruz como ele fez, e ele o fez por você. A morte não pôde mantê-lo no sepulcro, porque ele ressuscitou por você. Ele foi assunto aos céus e foi feito isso por você. E ele diz que voltará, e ele voltará por causa de você. Coisa mais linda da fé cristã, querido. O que eu e você precisamos? Precisamos nada. A atitude de Abraão é uma atitude para mim e para você. Fé que é fé de verdade. Fé bíblica. É do tipo que te leva a crer no que Deus fez no passado. Mas que você continua crendo de que se ele agiu no passado, ele pode agir no presente. Dia a dia, a ação de Deus vai se cumprindo na minha e na sua vida. Olhe para mim, seja forte. Deus não quer que você tenha religião. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele, amém? Por isso a atitude de Abraão foi manter-se crendo dia a dia, mantendo-se na promessa de Deus. Foi isso que justificou diante de Deus e lhe deu força para prosseguir. Ei, sou evangélico há 35 anos. A fé é dinâmica. A fé não é estática. A fé não é um tiro no escuro. A fé precisa ser fundamentada na revelação de Deus que está nas sagradas escrituras, que furtaram de você, que disseram para você não leia. Foi assim que eu me converti. Voltando à minha história, eu lendo a Bíblia procurei o frei da minha paróquia, que eu era capuchinho. E os capuchinhos, eles têm uma dinâmica muito boa. E eu gostava da minha fé católica. Mas no dia em que eu perguntei um texto bíblico para o frei, ele disse: pare de ler a Bíblia, ela vai confundir a sua cabeça. Deus usou isso para eu dizer: como se a Bíblia é a palavra de Deus vai confundir a minha cabeça? É porque todo mundo sabe, o diabo sabe, que se você conhecer a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por quê? Porque quem liberta você não é a igreja, não é o pequeno grupo. Quem liberta você não é o papa, não é o bispo, não é o pastor. Quem liberta você é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A Bíblia não mente. A Bíblia não é ultrapassada, e a Bíblia não é como os deístas dizem, um livro. A Bíblia para nós é a única regra de fé e prática, e ela tem autoridade para legislar sobre todas as áreas das nossas vidas, porque por meio dela nós temos a vida eterna. E é por isso que a fé, querido, é aquele que continua crendo até o final. Significa que eu preciso romper em fé. Me dá só um cantor. Vem aqui, só uma cantora. Vem cá você, da voz de ouro. Pega um microfone aí, que eu não vou arriscar pagar um mico. Puxa aí cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Preste atenção que você vai cantar. As montanhas e mares, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e
não vão impedir de caminhar. Se diante de mim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Agora bem forte. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver. Aleluia! Eita glória, né? Rompendo em fé, querido. Você precisa sair da tradição para romper em fé. Você precisa sair da crença doméstica para a experiência pessoal sua com Deus. Você tem medo de quê? Do que a sua mãe vai pensar, do que o seu pai vai pensar, do que o seu marido vai pensar, do que a sua esposa vai pensar. Não, a fé é individual. O seu negócio é aqui, ó, você e ele, e mais ninguém. E é por isso que João escreve no capítulo 20, diz: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, são registrados para que vocês, que Jesus, creio que Jesus, o Filho de Deus, e para que crendo nele, tenham uma vida pelo poder do seu nome. Ser cristão é ter uma fé centrada em Jesus, unicamente em Jesus e mais ninguém, e em mais nada. Fé que é fé, crê e não para de crer. Fé que é fé, continua crendo em meio às adversidades. O combustível para que eu e você possamos continuar crendo é consultar o passado, lá na Bíblia, e seguir com fé, com o futuro. Paulo diz em Romanos 8:32 assim, ó: se ele, Deus Pai, não poupou lá no passado, nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou lá no passado, por todos nós, caso não nos dará hoje e amanhã, futuro, juntamente com Cristo todas as coisas? Então, portanto, querido, é com fé no que Deus fez no passado que eu me movo, olhando também com fé nas promessas de Deus para o que Ele tem para mim, crendo que se Ele fez ontem, Ele vai continuar fazendo hoje, e eu vou exercitando fé. Quando eu me converti, católico, apostólico, devoto de São Judas Tadeu, quando literalmente Deus se revelou a mim, eu tive oposição de todo mundo da minha casa. Eu era o primeiro evangélico na família, e foi difícil, mas eu li na Bíblia a história de Abraão, e quando eu li na Bíblia, eu disse: eu sou um Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. E nesse processo, quando eu olho hoje meus irmãos convertidos à fé cristã, quando eu olho e vi o que Deus fez no coração da minha mãe, eu posso dizer uma coisa para você: você pode ter fé absoluta, mas se a sua fé não for unicamente em Jesus Cristo, não é fé, é crença. Você precisa crer unicamente nesse Cristo. E portanto a fé que vence a incredulidade, ela compila maneiras de produzir frutos de amor. A fé de Abraão, do começo ao final, ele produziu algo que jamais pode ser ignorado sob pena de não se compreender o propósito real de toda a história do patriarca da fé, Abraão. Romanos 4:21 diz que Abraão creu, e ele estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. E ele fez isso uma benção. Ele não sabia que Deus ia mudar a história da família dele e a história de todas as outras famílias. A decisão de Abraão respingou em mim.
benditas serão todas as famílias da terra por teu intermédio. Por causa de Abraão, a fé chegou até mim, uma fé que transformou o meu coração, que transforma o seu coração. A fé precisa te unir a Cristo, a fé precisa te levar para Cristo, a fé te leva a viver em Cristo, a fé te prepara para se encontrar com Cristo. E quando nós entendemos isso, entendemos que essa é a nossa esperança. E você não está aqui para assistir um culto, você está aqui para abrir o seu coração para Deus. E toda a sua história de fé, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas anuncia que todos se arrependam dos seus pecados e venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Amém? Quem não quer ser feliz? Mas não existe felicidade sem Cristo. Quem não quer ter uma vida próspera? Não existe prosperidade real sem Cristo. Quem não quer ter um casamento saudável? Não existe casamento saudável sem Cristo. Não existe família equilibrada sem Cristo. Não existe paz sem Cristo. Você precisa de Cristo. Você tem religião, você tem igreja, mas isso não mudou nada na sua vida. Mas eu garanto que se você abrir o seu coração hoje para Cristo, tudo se fará novo na sua vida. Curve a sua cabeça. Oh amada, meu amado, desculpe se você ficou ofendido, foi o diabo que te ofendeu. Mas o que eu quero dizer para você é que o melhor de Deus está disponível para você. Não basta ser religioso, não basta ser religiosa, não basta crer nos santos, não basta crer apenas na igreja, não apenas dizer que crer em Deus. Você precisa convidar esse Deus para que Ele possa ter um relacionamento com você. O versículo mais conhecido nesta igreja é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E Deus está batendo na sua porta desde quando você teve o seu primeiro filho. Deus está batendo na sua porta desde quando você teve essa doença incurável e Deus curou. Deus está batendo a sua porta desde o dia que você sofreu a primeira infidelidade conjugal. Deus está batendo a porta da sua vida desde quando o seu primeiro casamento acabou. Deus está batendo a porta da sua vida desde o dia que o seu filho precisou ser hospitalizado. Deus está batendo a porta do seu coração desde o primeiro dia em que a depressão chegou na sua casa. Deus está batendo a porta do seu coração desde o primeiro dia em que as drogas chegaram na sua casa. Deus está batendo a porta do seu coração desde o dia em que o seu marido mudou com você, sua esposa mudou com você. Você não entendeu? A fé não anula os problemas, mas a fé nos ajuda a vencer cada um dos gigantes que se levantam dentro de nós. E nessa noite você pode continuar levando uma vida de religião, ou você pode levar uma vida com Deus. Todos nós, a maior parte dessa igreja não nasceu evangélico. Nós conhecíamos Deus só de ouvir falar. Nós conhecíamos Deus pela tradição, mas agora os nossos olhos veem a Deus. Ele fala, Ele abraça, Ele ama, Ele carrega, Ele conduz, Ele apacenta, Ele cuida, Ele supre. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você precisa se aproximar de Deus.